Rapaziada, o Mauro César falou aí, né, sobre o que ele acha do Flamengo tá oferecendo esses valores exorbitantes aí pelo Caio Jorge. Eu também concordo com ele. É um comentarista esportivo aí que eu gosto muito, eu acho ele muito pé no chão. E se você também é pé no chão aí, já se inscreve nesse canal, beleza? Que juntos vamos acompanhar aí o que o Mauro César acha sobre essas propostas aí que o Flamengo andou fazendo por Caio Jorge, beleza? Então bora acompanhar neste vídeo. E qual seria a opção se não tiver Marcos Leonardo? Eu acho que os dois estão errados. Um está oferecendo muito e o outro está rejeitando muito. Assim, do ponto de vista do negócio, propriamente dito. Eu acho que isso é uma tentativa de demonstração de força do Flamengo. E a mesma coisa com relação ao Cruzeiro, né? Por intermédio do seu proprietário, o proprietário da SAF. Né? Olha aqui como é teu engenheiro. Toma tanto. Ah, não. Então tá bom. Dou tanto mais um jogador. Né? E aí? Eu sou forte, eu tenho musculatura. Aí do outro lado fala, não, também não quero, eu quero 50. Assim, pro Flamengo, eu acho que esse é um negócio arriscado. Né? O jogador é um bom jogador, artilheiro do campeonato, mas é muito dinheiro. O paralelo que eu traço é o seguinte: o Vitor Roque é pior que o Caio Jorge? Eu acho que não. Custou 25. Ah, mas ele estava embaixo, mas ele estava no Barcelona. Estou falando de dois centroavantes, tá? Não estou falando nem de Samuel Lino, que é um ponto esquerdo. Centroavante por centroavante. E tem a idade próxima. O Vitor Roque é até mais novo um pouquinho, né, que o Caio Jorge. O Vitor Roque não tem nenhuma lesão grave, o Caio Jorge teve uma lesão importante, né? Sim. Até que meio que inviabilizou a passagem dele pela Itália, atrapalhou bastante no Juventus e tudo mais. Custou 25. Por que o Caio Jorge... Ah, não, porque ele está em alta. Sim, mas o outro veio do Barcelona. Você está comprando um jogador na Espanha, do Barcelona. Então, assim, e o Vitor Roque foi caro, como o Samuel Lino foi caro. São jogadores muito caros, 25 milhões de euros. Os dois alcançaram esse valor aí, né? Que é a maior cifra já paga por um clube brasileiro, no caso o Palmeiras e o Flamengo. Então é um valor muito alto, eu acho que é uma tentativa de demonstrar força, pode ser uma tentativa de inflacionar o mercado, e os outros não poderem acompanhar também, pode ser uma estratégia. Eu vou gastar mais e vou dificultar os outros, pode ser isso também. E acho também que, do ponto de vista do Cruzeiro, acaba sendo também uma demonstração de força. Eu também tenho grana, não preciso vender, mas seria um ótimo negócio, penso eu. 32 milhões, se você contar aí o Cebolinha mais a grana, seria uma grande venda. Se fosse um clube de fora, talvez vendesse. Se o Cebolinha estivesse jogando no Benfica até hoje, o Benfica falasse, olha, eu quero o Caio Jorge, eu dou 24 milhões de euros e te dou o Everton Cebolinha que está aqui no final de contrato com a gente, vocês querem? Possivelmente o Cruzeiro aceitaria. Porque com essa grana, 24 milhões, você consegue comprar um bom centroavante. Você vai procurar e vai encontrar. Aí começaram agora a especular o Marcos Leonardo, que eu acho absolutamente inviável, a não ser que aconteça algum fato novo. Ele tem jogado, tem sido titular lá na Liga Saudita. Eu estava vendo até ontem lá o ataque no jogo de ontem, eles venceram o jogo 2-0. Ele e o Darwin Nunes jogando. Ele custou 40 milhões de euros aproximadamente, o uruguaio custou 53. Dupla de centroavantes, jogando pelo Al Hilal. Tem jogado, tem feito gols. Quando houve aquela possibilidade de jogar no São Paulo, era por um semestre, numa situação atípica, ele não seria inscrito no Campeonato Saudita, mas ele foi inscrito, e o técnico Simone Inzaghi o tem escalado, ele jogou quase todos os jogos, e tem, repito, feito gols. Então, por que os sauditas iriam liberá-lo por menos do que pagaram? 40 milhões. Então vai custar o quê? 50? Não tem cabimento. Então, acho também uma negociação muito inviável, mais uma especulação, uma conversa na internet do que algo concreto. A não ser que exista um fato novo que a gente não conheça ainda. Sei lá, por alguma razão, ele quer ir embora e os sauditas querem liberá-lo. Mas acho muito difícil também. Eu acredito muito mais que eles vão buscar algum outro nome, que apareça com algum outro nome que a gente não espere. E esses nomes até que ficam sendo vazados ou especulados, sei lá, possam ser uma cortina de fumaça. Mas achei uma proposta exagerada pelo Caio Jorge. Não que ele não seja um bom jogador, mas acho que é muito. E questiono muito o fato de, depois de um ano no cargo, o José Boto, que é um sujeito que foi para o Flamengo com o perfil de um diretor esportivo com viés técnico, que foi chefe de scout do Benfica, né? Até hoje não consegui encontrar. Não tem no mundo um centroavante que ataca o espaço, que faz a diagonal, que faz o facão. Aquelas coisas todas que falam do Caio Jorge, que pressiona alto. Não tem ninguém. Ninguém no mundo. Nenhum jogador que não custe menos que 30 milhões de euros. Não tem ninguém. Aí você olha, por exemplo, mercado americano. O Almada veio de lá e ajudou o Botafogo. Foi caro. Custou 22, 23 milhões, 24, sei lá. 22 a 24 milhões de euros. Não pagou, né? Não pagaram, mas esse era o preço. E foi fundamental para o Botafogo ganhar os 2 títulos que ganhou em 2024, depois foi vendido foi repassado para o clube do grupo, que na época era o Lyon, e foi vendido para o Atlético de Madrid. Né? O Igor Jesus também, que não é um cara de muitos números de gols, mas foi um jogador muito útil para o Botafogo, importante, e foi para a Inglaterra e está jogando no Nottingham Forest. Também deu lá do Oriente Médio. A equipe do Boto, eles não acham ninguém. O único foi o Juninho, que foi até um jogador que também o Felipe Luiz participou do negócio. Então acho bem questionável até agora esse detalhe. Só o Juninho já foi embora para o Pumas do México. Não tem nenhum centroavante. Lembrando que o Flamengo tem o Pedro. O Flamengo não precisa de um centroavante. É bom lembrar. Desesperadamente, que ele tem, eu acho, o melhor centroavante. Desde que ele tenha condições de jogo, né? Se machucou muito nos últimos 2 anos. Mas precisa de um outro centroavante. Não pode ficar inteiro improvisando o Plata, que tem alergia ao gol, ou o Bruno Henrique, que já está com 35 anos e não é centroavante exatamente. Tentou se adaptar, não se adaptou de fato. Né? Precisa de um jogador de área, é uma opção. Mas precisa ser o Caio Jorge, precisa ser um jogador tão caro. Eu acho que essas são perguntas que... Talvez você possa ter um centroavante bom para ser um reserva, um cara útil, um cara que faz gol, um cara que cheira a gol, né? E você pode ter, de repente, ali parte dessa grana para trazer outros jogadores para outras posições. Precisa de um goleiro. Contratou o Vitão para a zaga, mas tem que contratar um goleiro. Só tem agora os meninos da base como reservas para o Rossi. Né? Então, eu acho que tem muita coisa aí que vai além de uma simples proposta, especialmente essa tentativa de demonstrar força. Lembrando que o BAP fez aquele pronunciamento para os conselheiros e ele deixou claramente que seria agressivo no mercado. Eu acho que faz parte de um pacote. Talvez até sabendo que receberia ou não, mas querendo mostrar força. E do outro lado também.
Eu vou receber a proposta é ótima, mas eu vou dizer não, vou mostrar que também a gente tem estrutura. A diferença, claro, que um é um clube que tem estrutura, o outro é o dono. Enquanto o dono estiver lá, amigo, e os supermercados estiverem crescendo cada vez mais aí e tal, né, e no caso, os negócios dele vão muito bem, ele vai ter grana, enquanto ele quiser colocar dinheiro ali, o Cruzeiro vai ser muito forte financeiramente também. Bom, galera, vimos aí, né, a opinião de Mauro César sobre os valores que o Flamengo vem ofertando por Caio Jorge. Na minha opinião, ele não vale tudo isso. O Caio Jorge, eu acho que é um jogador de uma única temporada mesmo. Eu creio que não vai muito pra frente, até porque ele já tem cirurgia, né? Não compensaria o Flamengo ficar insistindo, porque ele pode chegar no Flamengo e não render tudo o que é esperado, certo? Assim como o Juninho, o Flamengo trouxe o Juninho, dando aquele patamar de estrela, mas na verdade não rendeu nada e já foi inclusive vendido para o Pumas do México. Pelo menos o Flamengo, né, recuperou o dinheiro que foi investido nele, certo? Mas eu acho que Caio Jorge, o Flamengo já tá insistindo demais também. Concordo totalmente com a opinião do Mauro César. É um comentarista esportivo aí que eu gosto muito. Sempre acompanho os comentários dele, né, sobre o Flamengo ou até mesmo outro time, porque eu sei que ele é um comentarista muito pé no chão e eu concordo plenamente com a opinião dele, beleza? E você também concorda com o que o Mauro César falou nesse vídeo? Se concorda, deixa um comentário aí, certo? Se não concorda, também comenta aí para ajudar o vídeo a ser divulgado mais ainda aqui dentro do YouTube, beleza? Então eu agradeço quem assistiu o vídeo até aqui e até o próximo vídeo.